Olá, pessoal. Me chamo Vitória Ronzé. Estou aqui para mais uma entrevista no podcast. Estou aqui com meu amigo Matheus Tavares e vou passar para ele poder começar a anunciar os novos visitantes. Bem, antes de tudo, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui que estiveram presentes. Eu quero começar apresentando vocês, nossa professora Karine, nossa professora Rose, Durlan e Rosimar. Bem, e eu quero começar perguntando para vocês, o que levou vocês a trabalharem aqui no Barão? Bom, quando eu passei no concurso e fui escolher a escola que eu iria trabalhar, meus pais conversaram comigo porque os dois estudaram no Barão, tanto meu pai quanto a minha mãe. E eles falaram assim: se tiver a possibilidade de você trabalhar no Barão, seria muito bom, é uma escola muito boa, foi onde a gente estudou, né? E aí, quando eu fui escolher, uma das opções era o Barão. E aí foi quando eu conheci a escola, né? Pude conhecer melhor. Então foi assim, meus pais foram os principais influenciadores para eu começar a trabalhar aqui. Então, foi necessidade mesmo também, porque eu não tive muita escolha, porque em Rio Bonito não tinha vaga. Aí me mandaram para Pacucaia, que é bem em Cachoeira de Macacu, que é bem longe de Rio Bonito. Então, e eu estava grávida de 8 meses na época e sem condições, né, de ir para lá. Aí eu fui na coordenadoria, pedi para voltar para Rio Bonito ou ficar na biblioteca, alguma coisa assim. Aí tinha uma professora aqui também que estudou comigo, fez faculdade comigo, que era a Kátia, e ela estava para se aposentar. Aí ela saiu, foi para a biblioteca e eu vim para o lugar dela aqui em Rio Bonito, no Colégio Barão do Rio Branco. Então aí, isso foi em 2008, estou aqui até o dia de hoje. Então, primeiro que me motivou a trabalhar na escola, né? Eu, quando entrei para o Barão, eu já tinha mais uns 10 ou 12 anos, já que já tinha sido formado. E quando me formei em física, eu fui trabalhar com meu pai no comércio, de sorvete, de picolé. E aí, a vizinha minha, Tanice, né, aqui quando começou o ensino médio, por volta de 95, 96, né, no século passado ainda, aí não tinha professor de física e de química. E ela insistiu muito para que eu viesse aqui trabalhar. Aí trabalhei primeiro como voluntário, né? Em setembro, outubro de 1996, né? Eu vim aqui, dei aula em algumas turmas, aí fiquei como contratado e só teve concurso público em 2002, foi quando eu entrei, né, oficialmente no Barão. Mas desde 1996 eu comecei a dar aula aqui para algumas turmas do Barão. E em parte foi porque eu já estava deixando também o comércio e queria também não esquecer do que eu tinha aprendido na faculdade para dar aula. Eu sempre gostei de lidar com bastante gente, com jovem, né, com aluno. Então eu tinha um sonho de trabalhar. E gostei de trabalhar aqui no Barão. Charme da influência. Começou. Bem, eu tenho que falar da minha vinda para o Barão em dois momentos, né? Porque eu tenho dois vínculos no Estado. O primeiro concurso que eu fiz não foi para professor de ensino médio, foi para professor que chamam no Estado de docente 2, né? Que era de primeira a quarta, ou ensino fundamental, né? E eu trabalhava na área rural. Foi quando a também Tanice, eu não lembro quem era a diretora da época, mas eu lembro mais de Tanice, que Tanice era uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, porque eu estudei com a irmã dela, então eu vivia na casa de Tanice. E aí ela me convidou para vir para Barão, porque eles estavam sem professor de geografia. E aí eu estava na área rural, para mim seria muito melhor estar aqui, né, em Rio Bonito, eu também fazia faculdade na época, aí eu vim trabalhar no Barão, né, com esse primeiro vínculo que eu tinha no Estado. O segundo vínculo, eu já estava trabalhando aqui, e aí foi quando eu fiz um outro concurso, passei, e havia vaga aqui na escola, que continuou ainda, mesmo eu trabalhando aqui, tinha déficit de professor de geografia. E aí, nesse concurso, eu pensei assim, tem vaga aqui, é claro que para mim, na época, seria bem melhor eu trabalhar na mesma escola em que eu já estava. Eu tinha filho pequeno, então tudo ia ajeitar a minha vida. Aí eu fiz concurso, quando eu fui escolher, apareceu a vaga do Barão, e eu peguei e vim para aqui, porque aí eu já estava ambientada na escola. Para mim, em termos de organização de vida, né, seria bem melhor estar no mesmo ambiente de trabalho. Já conhecia a escola, já conhecia as pessoas, né, e aí eu resolvi vir para o Barão. Tinha até vaga em outras escolas também, mas aí a minha preferência foi aqui. Mas tem uma coisa que me marcou muito aqui no Barão, que não é um momento, são os momentos.
principalmente a convivência. As amizades que eu fiz aqui, as pessoas com quem eu convivo aqui, né, são pessoas que me marcaram, que foram realmente amigos, que fizeram parte da minha história e fazem parte da minha história. E eu acho que isso é muito mais marcante, muito mais importante do que um momento específico. Eu vou fazer de mim as palavras de Rosimar. Também não tem especificamente momentos assim, mas além da convivência, né, como ela falou, com os colegas de trabalho, com vocês, alunos, eu tive 2 momentos, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui em 1996, quando eu subi a escada ali, vim aqui no Barão, entrei numa sala, deu assim um momento nostálgico de quando eu estudei aqui. Então, fiquei emocionado na primeira aula que eu dei aqui na escola, né? Então, isso foi marcante. Mas quando eu estava na primeira série primária, antes de entrar aqui, eu entrei com 7 anos na escola aqui em 1970, né? Na primeira série A, aqui no Barão. E tinha várias turmas de primeiro ano, se não me engano, era 3, primeira A, primeira B, primeira C, tinha isso, né? 3 turmas de cada turma. Então, uma escola eu achei ela enorme, porque na cidade onde eu morava, né, no interior de Minas, a escolazinha era pequenininha, aquele muro com grade na frente, e quando eu passava aqui em frente à escola, meu pai falou, você vai estudar aí. Aí eu fiquei assim, empolgado nesse castelo bonito, né? Aí quando eu entrei na sala de aula, que já era grande, e teve um dia marcante, que foi o dia da entrega do livro. Tinha um momento que todas as turmas da primeira série, né, entravam numa sala. E já achava essas salas grandes, como são, e o auditório vinha do banheiro das meninas até lá onde é atual. Então, a turma grande. Quando entrei naquele auditório, né, fui chamado lá para entregar o livro, bater palma, que também foi muito emocionante. Então, tem vários momentos, mas esses 2 eu guardo com muito carinho. Então, olha só, tem uma coisa importante que eu quero falar. Eu já posso me aposentar. Ah, não, Rosimar. Eu só não me aposento, primeiro, porque eu amo conviver com jovens. Gente, a sala dos professores, se vocês participassem, vocês iam entender o quanto é bom a sala dos professores. É tudo. Como que eu vou me aposentar? Eu não posso ficar sem isso. E Rosimar, em questão de alunos, assim, sou eu, né? Olha, gente, aí ela está querendo arrumar uma briga para mim. Eu tive vários momentos marcantes aqui nessa escola, mas eu estudei aqui de 92 até 95, se eu não me engano, que era antigamente, né, a 5ª série até a 8ª série. E eu tinha uma professora aqui, que era a Elizabeth, não sei se você conheceu, você que trabalhou aqui, que era professora de artes também. E ela sempre colocava quem que não trazia os materiais de arte para a sala dela, ela botava para escrever no quadro. Não devo esquecer o meu material de arte em casa. E sempre quando eu ia para o quadro, eu ao invés de escrever, eu desenhava. Ficava desenhando no quadro. E era giz, né? Nem quadro branco, era quadro negro, né? Com giz, e eu ficava naquele sombreamento com giz e tal. E ela amava. Aí ela falava, professora, mas ela não escreveu, ela desenhou. Não, pode deixar ela desenhar. E nisso aí, eu acho que foi o caminho para eu ser professora de arte hoje, né? Nem tanto porque eu queria ser estilista, mas minha mãe não deixou, aí passei. Eu queria ser estilista, aí minha mãe não deixou, e eu fui ser professora de arte, estou amando também, não tenho o que reclamar, não. Mas esse momento, eu acho, de 92 a 95, foi um momento que marcou mais assim, minha vida, de eu ir para frente da sala, porque eu era muito tímida, gente, por incrível que pareça, tá? Eu acho que eu era mais tímida do que Micael, meu filho. E quando eu ia lá para frente, tipo assim, eu já tinha vergonha de virar, então eu ficava só fazendo os desenhos mesmo no quadro. Que era o momento de eu não virar para a sala toda, me ver lá na frente e ficar só fazendo desenho. Então eu acho que ali também já perdi um pouco da timidez, das coisas, de ficar na frente de coisa, da sala e tal, e conviver com as outras pessoas. E daí saí do 8º ano e fui para fazer o normal, formação de professor. E comecei a amar também dar aula, desde para os pequenininhos, tal, já no estágio. Tal. Então, o momento marcante para mim foi os momentos de aula com a professora Elizabeth, que tinha aqui. Tá? E eu acho que ela já faleceu, né? Já faleceu. Mas ela ficou guardadinha aqui no meu coração, esses momentos dela.
Eu concordo com os meus colegas, né? Rose falava sobre isso, né? Não existe um momento único marcante, mas existem as pessoas que nos marcam, né? Porque os momentos eles passam, a gente acontece, a gente é feliz naquele momento, mas eu acho que o que faz o momento ser feliz e ser importante são as pessoas que envolvem. Então, os colegas de trabalho que eu conquistei aqui, os alunos que eu conheci ao longo dos anos que eu estou aqui, né? Que já tem alguns anos. Mas todas essas pessoas marcaram muito a minha vida. E não só no dia a dia de sala de aula, porque ser professor envolve muitos sentimentos, né? Mas eu acho também que nos momentos de festa, de alegria dentro da escola, nos momentos de feira, das nossas festas nordestinas, dos momentos de interação entre professores e alunos, muitas vezes fora de sala de aula, dos torneios que muitas vezes os professores de educação física organizam e a gente ajuda ali na organização e tudo mais. De forma muito pessoal, o Café Literário, né, que foi um movimento que a gente começou alguns anos atrás, né, e hoje se consolidou dentro da escola, é um momento muito marcante para mim, né, onde eu vejo os alunos, de fato, sendo protagonistas de um projeto mirabolante que a gente vai trabalhando e vai pensando, e quando você vê tudo no lugar, é emocionante. É ver que vale a pena, né? Que vale a pena ser professor, que vale a pena estar aqui, que vale a pena todos os sacrifícios que fazemos, né, dentro de uma escola pública, dentro dos recursos, muitas vezes, né, limitados que temos. Né? Então, vale a pena, vale muito a pena. Então, acho que isso é o que mais me marca dentro da escola. E eu gosto tanto do Barão que eu trouxe meu filho para estudar aqui, tá? A gente quer agradecer ao depoimento de todos vocês, da história que todos vocês contaram. E muito obrigado mesmo por vocês tirarem tempo de vocês, que vocês estariam dando aula agora para poder estar aqui com a gente. Dá graça, não dá Dá graça. Gente, muito obrigado. A gente agradece também. Agora a gente encerra o podcast. Muito Obrigada, obrigado. pessoal. Tchau, gente. Tchau.